Essa semana nós vamos estudar argumentação. É claro que a gente já falou como montar uma redação e eu fiz um outro vídeo do primeiro ano, vocês podem ver lá na playlist do primeiro ano, que é redação nota 1000. Então eu vou falando todos os passos da redação. Mas nessa semana aqui para vocês, eu vou ensinar a parte de argumentação bem mais detalhada, tá? Bem mais detalhada. Então, eu pretendo fazer, eu fiz um vídeo de redação nota 1000, falando das redações nota 1000 do Enem, e dando exemplos e como vocês constroem em cima daquilo. E eu vou falar também de argumentação, depois eu vou falar de introdução e depois eu vou falar de conclusão. Então, hoje nós vamos pegar mais profundamente na parte de argumentação. Acho que vocês vão conseguir fazer uma ótima redação aí, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre o tema. Então, você chegou lá no Enem e tem lá um tema, beleza? Não entendo nada, não sei nada sobre esse tema. Tô mais perdida que segue em tiroteio, né? É que nem aquela mulher lá que falou assim, é para fazer uma redação argumentativa, dissertativa. Eu não sei nem o que é dissertativa, nem o que é argumentativa. Então, aqui vocês já sabem o que é dissertativa, que você vai dissertar sobre o tema, vai falar sobre um assunto, e argumentativa, tudo que falar argumentativa tem a ver com opinião. Tudo que falar crítica, se eu fizer uma resenha crítica, tem a ver com opinião. Então, falou crítica, falou argumentativa, tem a ver com a sua opinião. É claro que num artigo científico eu nunca vou falar eu acho, eu penso, na minha opinião, porque já está errado. Você tem que ir colocando as palavras sem se colocar no meio, tá? Sem ser em primeira pessoa. Isso vocês já sabem. Então, vamos analisar. Eu faço isso no outro vídeo, mas vamos fazer agora com uma a mais aqui, que é a problematização do tema. Bom, colocou lá um tema, eu tenho que pensar que é isso ou aquilo, se eu sou contra ou a favor. Muitas vezes, quando surge um tema polêmico, você pode se posicionar contra ou a favor, né? Então, sei lá, qualquer tema aí que fale, por exemplo, vamos dizer, sobre o aborto, por exemplo. Vai ter umas mulheres que vão se posicionar a favor, outras totalmente contra. Então, isso é um tema polêmico. Em geral, não estão caindo temas polêmicos no Enem. Eu falo isso lá no outro vídeo. Então, aqui eu tenho alguns temas. Se ele não é polêmico, se eu não posso decidir se eu sou contra ou a favor, como que eu vou fazer isso? Como eu vou escrever? Então, na verdade, eles vão colocar um problema que está acontecendo na sociedade, no Brasil. Então, você vai pensar nesse tema como um problema. Então, pensem no tema já, em primeiro lugar, como um problema. Nossa, é um problema e eu tenho que dar uma solução para isso. Essa é a ideia atual. Então, a gente vai ver lá. Em 2016... caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Acho que hoje em dia nem cairia mais isso, porque também é um tema meio polêmico. Depois eles mudaram aí, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Depois, em 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Você saberia escrever uma redação sobre algum desses temas? Né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é entender o tema. É difícil? Talvez não. Então, ele é um problema para ser resolvido. Então, vamos pensar aqui, né, que se ele é um problema, eu tenho que ter uma tese viável para a solução desse problema. Como eu vou fazer isso? Como eu vou montar exatamente isso perfeitamente? Vamos lá. Se você tivesse feito a prova em 2016... né, que era em 2016, falava-se de combater a intolerância religiosa, você deveria ter uma proposta para tal, né? Aqui até eu coloco um artigo da Constituição Brasileira, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Constituição Brasileira, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida... Bom, então, enfim, isso quer dizer o quê? Que no artigo 5º da Constituição Brasileira é garantido que cada um pode ter sua religião e fazer o culto do jeito que quiser, né? Sem ser uma coisa horrorosa, né? Dependendo do culto.
Que sejam cultos bons. Então, está lá falando para Deus, está lá, o cara é budista, e fazer lá as cerimônias dele, beleza, tudo bem, você tem o direito de fazer isso, tá? Ter qualquer culto religioso, desde que não fira nenhum outro artigo, você pode fazer qualquer tipo de culto religioso. Já em 2017, eles falaram dos problemas do surdo na educação. Então, ó, é surdo na educação, não tem a ver com o problema do surdo, não tem que resolver o problema do surdo, mas o problema do surdo na educação. Cuidado muito com o tema. O tema ele tem que ser totalmente voltado para o que foi falado. Tá, então, será que nas escolas, né? Vamos falar isso daí depois. Em 2018, se você tivesse que fazer uma prova em 2018, você tinha que falar que a internet manipulava o comportamento da população. O mais interessante de tudo isso é que ela não falou de outras mídias, só da internet, né? A internet, ela manipula o comportamento da população, sim, mas a TV manipula muito mais. Eu poderia colocar um adendo aí, mas eu teria que simplesmente estar voltada para o tema, falando da internet. Então, eu poderia até citar que outras mídias também fazem isso, tá? 2019, como era do cinema, né? Falou da democratização do cinema. Então, há de se pensar que no cinema, como fonte de informação e cultura, todo mundo deveria ir para o cinema. Mas nem todos têm acesso a isso. Ah, não, todo mundo tem. Olha, a gente está vendo aí uma foto que a salinha não está tão legal aí, mas eles improvisaram e conseguiram, né? Então, o tema é um problema a ser resolvido. Ponha isso na sua mente. Você vai pensar, se tem a democratização do cinema. Tem a democratização do cinema? Tem ou não tem? Será que todo mundo vai para o cinema? Será que não vai? Será que só aqui que vão no cinema? Será que não vão? Então, aí você começa a pensar nesse problema. É isso que você tem que fazer. E aí você vai ver, será que eu tenho que analisar a tese? Eu vou defendê-la ou refutá-la, né? Ou eu defendo ela ou eu falo contra ela. Então, assim, em geral, o que eles vão colocar é um problema para você e você vai ter que analisar eticamente, né? Então, antes de entender se a tese está certa ou se está errada, então devemos nos basear em fatos, leis, pensamentos já estabelecidos, né? Eu posso discordar? Pode, você pode discordar. Por exemplo, ele fala assim por exemplo, no primeiro de 2016, né? Como resolver o problema da religião, e de repente você fala, não, mas a gente não tem que resolver o problema da religião. Então, se você achar que não tem que resolver esse problema, então você pode até colocar isso daí, mas você tem que dar fatos, você tem que dar leis ou alguma coisa, um pensamento de alguma pessoa importante para que você possa discordar daquela ideia do tema, né? Então, nesse daqui, no outro eu usei o do cinema, e esse eu vou usar o tema de 2017, que é dos surdos. Será que você conseguiria fazer alguma coisa em relação à redação a educação de surdos? Como eu posso resolver esse problema? Então, vamos ver o tema aqui. Primeiro, vamos pensar. Primeira coisa sempre é pensar, calma. A educação de surdos é um problema no Brasil? Então, a gente vai pensar, não é problema meu, né? Não é problema meu, então, eu penso nisso. Mas, então, vamos começar a analisar se para eles é um problema. E tudo que é problema para a sociedade é um problema para mim também. Então, você conhece a linguagem dos surdos? Muitas outras pessoas conhecem. Na sua escola tem deficientes auditivos? Na TV todos os programas são adaptados para surdos? E na internet? Olha, se a maioria das respostas for não, então a gente tem um problema grande aí. E é exatamente isso que a gente vai ter que colocar. Então, sempre se pergunte sobre aquele tema, sempre se pergunte se aquela parte envolvida, se ela está sendo amparada, se ela está tendo uma estrutura para conseguir sobreviver, viver bem, né? Então, o mais importante aí é você ter conhecimento, ter um pouco de conhecimento de leis. Ah, mas eu não entendo nada de leis. Então, essa é a hora de você começar a estudar.
Você precisa saber todas as leis? Não, mas tem algumas leis básicas que você vai poder usar para várias coisas. Então, se você estudar alguns artigos da Constituição Federal, então assim, o 208, né? Não precisa falar inciso tal, mas tipo assim, o artigo 208, o que que ele diz? Né? Ele prescreve que é dever do Estado, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, ele tem que dar atendimento especializado, preferencialmente nas redes regular de ensino, ou seja, não é obrigatório, mas é preferencial. Então, se eu tenho um filho, ele tem uma deficiência auditiva, então eu tenho, se eu colocar ele numa rede regular de ensino, o que é rede regular? Regular é que assim, ensino médio, fundamental, né? Fundamental 1 e 2, eu não preciso ir para uma escola especializada para ter, mas eu tenho um atendimento educacional especializado para os portadores dentro do ensino médio, dentro do fundamental. Então, isso é lei. Tá? Então, é preferência não é obrigatório porque ainda pode falhar alguma coisa, mas já é preferencial. Tá? Então, também eu tenho essa lei, guardem bem, a Constituição Federal serve para muita coisa. E também eu tenho a Lei 10.098, que fala em questão, né, dos serviços de radiodifusão, mas a Lei 10.098, ela serve para todo tipo de deficiência. Tá? Então, ele vai garantir vários direitos das pessoas que têm deficiência física, né, ou outro tipo de deficiência aí. Então, serviços de radiodifusão, sons e imagens adotarão planos de medidas técnicas com o objetivo de permitir o uso da linguagem de sinais. Então, por isso que muitas vezes você vai ver ou um título ou escrito embaixo, né? Eles escrevem embaixo, ou você também tem a opção, tanto no YouTube quanto na TV, você vai ter aquele close caption na TV, vai ter as legendas, né, geradas automaticamente pelo YouTube, então você vai ter como ler. Então, se você não está conseguindo escutar, você tem como ler aquilo lá. E em alguns casos, principalmente transmitido ao vivo, você vai ter o uso da linguagem de sinais. Tá? Então, porque é lei. Tá? Ela está nessa lei 10.098, ó, 10.098. Guardem, porque se você for fazer uma prova do Enem, você já sabe, tiver alguma coisa falando de deficiente físico, deficiente com outros tipos de deficiência, você vai ter lá 10.098, a lei que garante, abrange todos os tipos de deficiência. Então, aqui eu tenho, né, você vai lá, é a lei de 2000, foi no ano de 2000, se quiser caprichar um pouco mais aí na sua redação. Tá? Então, ele fala mediante a supressão de barreiras, de obstáculos, de vias, de espaço. Então, ó, você tá vendo que, olha a fotinha aqui, ó. A pessoa tá lá querendo ir, parece que é um ônibus, metrô, não sei, uma escola, e ele não consegue entrar, mas está garantido lá por lei, tá vendo? Ó? Então, já tem a lei pronta. Por que não está feito? Por que não tem? Então, aqui está toda essa parte da 10.098, tá? Então, ele tem que extinguir, né? Tem a supressão aí das barreiras. Então, tem que a ação de extinguir as barreiras, né? É necessário que você tenha conhecimento das leis básicas, que seja para a prova de Enem, mas principalmente para toda uma vida. Porque você pode ter amigos, pessoas parentes que podem estar nessa situação e você sabe que tem a lei. Então, você precisa saber disso. A informação não é só para Enem, não é só para a prova, gente. A gente tem que parar de pensar nisso. Bom, então existe a lei. Então, se tem a lei, então o problema é o cumprimento da lei, né? Então, é um problema, às vezes, estrutural. Existem lugares que já foram feitas as barreiras, outros não. Então, cabe ao Poder Executivo, tem o Legislativo, que vai fazer a lei. Então, tem coisas que não tem lei ainda. Eu tive um caso uma vez que a gente estava discutindo, não tinha uma lei específica para aquilo. Então, a gente tem que fazer uma lei para isso, certo? No caso, já tem a lei, então eu tenho que partir para o executivo. Quem é que é o executivo? Ministérios e secretarias. Ministério da Educação, por exemplo, né? E tem a Secretaria da Educação, que tratam de coisas sobre educação. Eu tenho que saber os nomes de alguns órgãos do executivo para poder citá-los? Sim, eu preciso, tá?
Então, você já sabe, a gente sempre fala governo, né? O governo tem que fazer tudo, mas não é só o governo, não é a palavra governo, tem órgãos específicos para isso. Você já sabe como direcionar a sua tese, né? Então, tendo em vista que temos que respeitar as leis, e é claro, temos sempre que seguir uma coisa chamada ética. Então, nesse caso, o surdo deveria ter acesso à educação nas escolas regulares. Ele tem? É um caso para se pensar. Então, vamos dizer que a tese nesse caso seria que há leis, mas ainda muito temos que fazer para mudar o quadro que o Brasil se encontra, e você terá que defender pelo menos 2 ideias em relação a esse problema, tá? Então, já sei o que eu tenho que falar, e eu já sei que tem uma lei para isso, então agora o que eu vou fazer? Eu vou pensar, e agora? Como que eu posso? Quais são os maiores problemas? Eu fiz uma colocação aqui, eu dei como sugestão, mas vocês podem fazer outras sugestões. Então, vamos analisar 2 pontos em relação a isso. Não existem muitos surdos matriculados em escolas públicas. Eu acho que vocês que estudam escola pública sabem disso. A gente vê muitos outros tipos de deficiência motora, principalmente, mas não tem surdos, né? E lembrando que não é obrigatório, mas preferencial o ensino especializado da rede regular de ensino. Mas isso quer dizer que o deficiente auditivo, ele pode, se quiser, se matricular em uma escola especializada. Senão, ele pode se matricular numa escola do governo que deveria dar preferência a ter o atendimento especializado, tá? Então, esse é um caso. E apesar da implementação da legenda, de closed caption, a gente saber que ele já tem acesso a tudo isso, há um distanciamento em relação ao tipo de ciência nas escolas por não existir preparo adequado em relação a isso. Então, assim, você sabe lidar com uma pessoa, né? Você sabe lidar com uma pessoa, é só colocar o closed caption, é só colocar legenda. Mas e na escola? Como a gente lida com essa pessoa? Como que a gente vai lidar com ela, né? Os professores também têm que lidar com ela. Então, aqui, eu já praticamente, essa parte azul é a parte que eu escrevi fazendo o meu desenvolvimento. Então, não fiz a introdução, não fiz a conclusão, eu fiz só o desenvolvimento. Então, eu coloquei aqui como a primeira coisa que eu vou pensar em relação a isso, né? Que é essa primeira parte aqui, né, que não tem os alunos matriculados, o que poderia acontecer? Por que eles não estão matriculados? Né? Então, eu já coloquei aqui, há faltas de alunos surdos matriculados em escolas públicas, o que parece estranho, uma vez que a Constituição Federal, no artigo 218, garante educação especializada, preferencialmente ao ensino regular, mas isso se dá por quê? Né? Por que não tem esses alunos? Então, eu achei uma causa. Então, agora você vai ter que trabalhar com causas e consequências. Então, eu penso numa ideia, e essa ideia eu vou falar a causa e depois a consequência. E isso já vai ser a minha argumentação. Então, se você fizer isso, você já tem um parágrafo de argumentação. Aqui, qual é a causa? Diferente de outros tipos de deficiência, em que há uma interação com a sociedade, os surdos podem se sentir deslocados em relação à comunicação, pois ninguém irá se relacionar de forma plena com eles. Não é verdade? Então, aqui, a gente vai ver que, por que será que os pais não colocam os alunos surdos? Porque ele sabe que ele vai ficar perdido lá, ele não vai ter ninguém para conversar com ele. Né? Não é verdade? E qual a consequência disso? O que vemos então é que essa distância irá prejudicar o aluno surdo e a palavra inclusão não terá a conotação que lhe cabe. Para que ele vai numa escola trabalhar com a inclusão se ele está sendo distanciado da sociedade? Aí vai ser uma exclusão, né? Dessa forma, ao se sentir excluído, esse aluno dará preferência a uma escola particular, mesmo que isso lhe custe caro. Então, essa seria uma consequência. Então, eu coloquei essa ideia de que ele não está matriculado, apesar de ele ter uma lei que garanta isso. E depois eu tenho qual é a causa disso e qual é a consequência que a gente vê, tá? E aí, o segundo ponto abordado, né, que eu coloquei. Segundo esse viés da exclusão, a falta de preparo psicológico dos professores causa ainda mais distanciamento.
Porque não sei se vocês sabem, mas nem todos os professores de todas as áreas, eles têm eles trabalham com a educação de jovens com deficiência e alunos surdos. Com a língua portuguesa, né, que professores de português e inglês fazem na área de linguagem geralmente, mas principalmente a língua portuguesa, nós temos uma aula específica que fala disso. Então, inclusive, a gente teve aula de Libras, mas faz muito tempo, como eu acabei não lidando todo o tempo com isso, a gente acaba esquecendo. Mas a gente teve sim, mas foram poucos professores, só praticamente os de língua portuguesa. Então, aqui a causa, infelizmente, nem todos os professores tiveram curso preparatório ou palestras sobre o psicológico do aluno surdo. Ele vive num mundo separado do nosso. Ele não vive no mundo de palavras, ele vive no mundo de ideias. Essa é a diferença. Né? Em relação à educação, é de extrema importância que os professores estejam preparados não só para se comunicar com o aluno, mas para também entender esse universo silencioso dele. Imagina alguém que vive num silêncio total. Né? Então é difícil de entender isso. E qual é a consequência disso? Dessa forma, esse aluno se sentirá incompreendido, pois o som é um detalhe muito pequeno na educação, tendo em vista que a mente é algo infinitamente maior. Então, assim, esse aluno, ele fala, eu sou inteligente, eu sou uma pessoa que tem muito a oferecer ao mundo, mas eu não sou compreendido, todo mundo me vê e acha que eu não tenho capacidade, porque eu sou surdo. E isso daí quando eu via palestra, isso é muito doído para eles, é muito dolorido. Então a gente já não consegue entender a profundidade disso, por isso eles geralmente não estudam em escolas do estado. Isso não quer dizer que pode ter um ou outro, mas é mais difícil, tá bom? Depois vamos iniciar dentro do que eu falei, tem que terminar esse parágrafo, né? Então, olha, você vê aqui, o que eu fiz aqui, ó? Eu tinha feito a introdução, vamos supor, né? Então, agora eu só vou falar do desenvolvimento. Eu dei uma primeira ideia, dei a causa e a consequência. Dei a segunda ideia, dei a causa e dei a consequência. E no finalzinho desse meu desenvolvimento, eu vou fazer a minha proposta de intervenção, que vai ser a seguinte: Paulo Freire dizia, a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Nesse sentido, deve existir um engajamento para que a comunidade surda faça parte definitivamente do sistema educacional regular. Então, o que eu fiz nessa última partezinha do meu desenvolvimento? Eu dei uma introdução para dar uma ideia, fazer uma proposta de intervenção. Tá? Que é o que eu falo lá na redação nota 1000, mas eu vou falar de novo aqui. A proposta de intervenção é quando eu tenho um problema e eu tenho que dar uma ideia que não precisa ser original, mas eu preciso sanar esse problema. Então, no meu desenvolvimento, depois eu vou mostrar para vocês que eu fiz tipo um esquema todo. No meu desenvolvimento, eu tenho que ter uma ideia, causa e consequência, outra ideia, causa e consequência, e no finalzinho eu vou colocar o comecinho da ideia de, nossa, a gente precisa mudar isso, alguma coisa precisa ser feito, e aí na conclusão é que eu vou fazer a minha real proposta de intervenção. Nós vamos ter que fazer isso desse jeito, daquilo outro que a gente já vai falar. Então, ó, voltando aqui, né? No final do desenvolvimento, precisamos iniciar a proposta de intervenção. Tá? Que é o que eu explico melhor na redação nota 1000. Por enquanto, eu não vou trabalhar a proposta de intervenção na íntegra, só vou passar aí a primeira ideia do desenvolvimento e depois a gente o arremate vem na conclusão, que a gente vai falar numa outra aula aí. Então, a gente tem as duas causas, né? E cada causa, que a primeira causa foi a falta de comunicação dos alunos e a segunda causa, a falta de preparo dos alunos. E aí eu coloquei, né, as causas e consequências, né? Então, coloco o início da proposta de intervenção. Então, tudo que está em azul seria o quê? Todo o meu raciocínio do desenvolvimento, tá? Duas ideias, causa e consequência de cada uma e proposta de... Opa, que eu já passei aqui. Proposta de intervenção, tá?
É óbvio que no final, no parágrafo de conclusão, que não é a aula de hoje, eu vou ter que falar quem é o agente, né, da proposta. Então, o que, que eu vou fazer, né? Nesse caso, eu falaria do aprendizado de Libras para todos, palestras sobre comportamento dos alunos surdos para os professores, e quem deveria realizar ou se preocupar com isso seria o Ministério da Educação, né? E poderia colocar algum outro órgão. E teria que detalhar mais ou menos como ia ser feito isso, e no final eu ia falar que engajar o aluno surdo de forma plena aí na instituição educacional regular, que era o propósito dessa proposta aqui, tá? Então, eu coloco aqui, ó, outras considerações que a gente coloca num bom desenvolvimento. Eu sublinhei alguns conectivos, então vocês podem ver lá depois, não vou voltar de novo, né? Isso se dá porque, né? O que vemos então, seguindo esse viés da exclusão, tendo em vista, nesse sentido. Então, são palavrinhas que eu tenho que colocar na minha redação para não ficar uma redação sem ligação de uma coisa com a outra, tá? E também eu coloquei duas alusões, que são o quê? Alusão é eu citar algo por cima, né? Por exemplo, eu falei da Constituição Federal, artigo 208, e falei também do Paulo Freire. Então, para fazer uma boa redação, como eu digo lá, a redação nota 1000, eu preciso de alusões. Então, no meu desenvolvimento, eu já posso colocar alusões, e no final, né, eu posso já colocar uma alusão no começo, posso colocar no meio e posso colocar no final. Então, quanto mais alusões eu colocar, também não vou exagerar, mas quanto mais eu colocar uma em cada lugar, por exemplo, né, eu tenho que colocar um órgão, que seria aí o Ministério da Educação, eu tenho que colocar, falar da Constituição Federal ou de uma outra lei, eu tenho que citar algum autor que falou alguma coisa relacionada com isso, então é bom já ir memorizando algumas coisas dessa para colocar na redação, tá bom? E é isso aí, quem quer passar, tá? Qual que é a minha proposta aí? Eu tenho, como nós temos aí outras 3 redações aí, eu já tinha falado do cinema, falei agora dos surdos, né? Então, a gente poderia pegar essa proposta aqui, ó, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. E você poderia fazer aí, o que eu vou pedir para vocês é fazer só o desenvolvimento, colocar 2 ideias sobre a manipulação do comportamento do usuário na internet, cada uma com essa causa e consequência, e no final já começar a fazer a proposta de intervenção, ou seja, já começar a falar que tem que ser feito alguma coisa para que isso seja mudado, tá bom? Então, essa é a atividade, fazer um desenvolvimento com o tema de 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Tá bom? Por hoje é só. Tenha uma boa semana e qualquer dúvida é só me mandar mensagem. Até logo. Tchau, tchau.